que você pensa de você mesmo? O que você pensa da igreja? O que você pensa da sua igreja? O que outras pessoas pensam de nós? O que Jesus pensa de nós? Apocalipse, capítulo 3, do verso 7 ao 13. Assim diz a palavra de Deus: escreva essa carta ao anjo da igreja em Filadélfia. Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre ninguém pode fechar, o que ele fecha ninguém pode abrir. Sei de tudo que você faz. Abri para você uma porta que ninguém pode fechar. Você tem pouca força, mas ainda assim obedeceu a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, obrigarei aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a virem prostrarem-se aos seus pés e reconhecerem que amo você. Porque obedeceu a minha ordem para perseverar, eu o protegi do grande tempo de provação que virá sobre todo o mundo para pôr à prova os habitantes da terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. O vitorioso se tornará coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Escreverei nele o nome de meu Deus, e ele será cidadão da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de meu Deus. E também escreverei nele meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Jesus diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, a Bíblia, esse livro que nós temos acesso, há tanto tempo preservado, conservado por ti, pelo teu poder, para que chegasse até nós. Abençoa-nos nesse tempo com discernimento espiritual, com entendimento vindo do teu Espírito. Abra o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos para a tua voz. Que possamos ouvir, entender e responder ao Senhor como te agrada. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Ministra os nossos corações. Eu te louvo, Pai, porque como nós cantamos, ó Deus, o Senhor nos convida para vir como estamos, para que o Senhor nos transforme. Ó Deus, para que o Senhor nos molde à tua vontade. Para que o Senhor faça um processo de limpeza, de transformação em nossa vida, nos livrando de medos, de culpas, de ansiedade, de preocupações. Ó Deus, nos salvando dia após dia de nós mesmos. Obrigado porque em Ti nós temos recomeço, temos perdão, temos a Tua maravilhosa graça que nos sustenta. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você conhece uma igreja perfeita? Quem conhece uma igreja perfeita? Se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre lá para não estragar ela. É claro que existem igrejas boas, igrejas ótimas, existem. Existem igrejas em crise, existem igrejas morrendo, existem igrejas que já não existem mais. Existem muitos lugares que se denominam igrejas, que usam esse título dado pelo Senhor Jesus ao seu povo, ao seu ajuntamento, essa reunião do povo santo de Deus, essa congregação, esses chamados pelo Senhor. Existe muito lugar que se denomina igreja, mas que não passam de clubes, que não passam de uma seita, de uma empresa, de um negócio, de uma associação, ou de uma sinagoga de Satanás. Jesus se referiu assim às sinagogas judaicas em 2 dessas 7 cidades. Ele falou que aquelas sinagogas que tinham lá eram sinagogas de Satanás. Isso parece muito forte. Aquele lugar que era um lugar para o povo judeu que tinha o conhecimento da palavra, a revelação de Deus para a chegada do Messias, que ia se reunir para representar os interesses de Deus, anunciar as promessas do Senhor, celebrar a expectativa da chegada do Messias e o cuidado com o Senhor. Aquele lugar que era para isso, a sinagoga onde os judeus se reuniam, Jesus chama de sinagoga de Satanás. Não é meu aquilo ali, não é do meu Pai. Ou seja, se fosse hoje em dia,
Lugares que se reúnem em nome de Deus, com o povo que se diz povo de Deus, que se diz estar louvando e adorando e confiando nas promessas do Senhor, mas não são de Deus. Jesus diria hoje, atualizando isso, mas existem aquelas igrejas de Satanás. Igrejas que fazem um desserviço para os meus interesses, para os meus propósitos. Mas a mensagem de hoje segue outra direção. E não existe igreja perfeita. Existe igreja se aperfeiçoando. E quando a gente fala como igreja se aperfeiçoando, nós não estamos falando de estruturas e modelos de gerenciamento, de cuidado, como nós que estamos começando e estruturando alguns ministérios, alguns órgãos, algumas coisas, e a gente vê que a gente falha em algumas coisas, a gente corrige o caminho, a gente está se aperfeiçoando nas estruturas. Tá certo, também, mas quando Jesus fala que uma igreja que está se aperfeiçoando, ele está falando das pessoas se aperfeiçoando, se santificando, se tornando melhores na vida e tendo uma vida melhor. A igreja de Jesus é um lugar para pessoas que reconhecem suas fraquezas, a sua necessidade de Jesus. Eu preciso de Jesus. Por isso que algumas igrejas usam aquelas placas assim, né? Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Porque quem se acha perfeito, acha que está bom, que não precisa mudar nada, não precisa buscar Jesus. É nesse intuito que as pessoas anunciam assim, é um lugar para quem reconhece que precisa de Deus. E que no convívio, na comunhão, na busca de intimidade com Jesus em sua palavra e no seu corpo, participando um da vida do outro, crescem e aprendem a lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, com os nossos pecados e a vencê-los. Essa carta aqui, a 6ª carta, nessa ordem, desse roteiro que Jesus escreveu aqui, que João redigiu, essa carta não tem nenhuma crítica da parte de Jesus. Diferente do que a gente ouviu até agora, ela não traz nenhum tenho contra você isso. Ufa, vai ser mais leve hoje então. É só elogios aqui. É uma igreja top, essa igreja de Filadélfia. E aí você pode pensar, se é uma igreja top, essa igreja devia bombar. Era uma igreja boa, elogiada por Jesus, então deveria bombar, deveria estar crescendo o número de gente, cada vez mais pessoas, deveria ter mais gente, influência na cidade, uma igreja que bombava em arrecadação de dízimos e ofertas, que conseguia fazer projetos. Essa igreja devia ser top demais, um louvorzão muito legal, muito bom, programas de ensino na igreja, devia ser muito legal. Mas Jesus sabe que essa igreja em Filadélfia também não é uma igreja perfeita. Mesmo ele só elogiando ela, diferente das outras, ele sabe que o que ela precisava nesse momento era de uma palavra de ensino e de encorajamento e de promessa. Os pecados dessa igreja, os ajustes que eles precisavam, e com certeza precisavam fazer, não precisavam ser tratados em público aqui. Jesus considerou que não era o momento para isso, era outra necessidade, porque ele sabe o que cada um de nós precisa ouvir. E nós precisamos ouvir o que Jesus pensa e sabe de nós, para que a gente possa corresponder. No versículo 7, no início, ele fala, escreva ao anjo, ao mensageiro da igreja em Filadélfia. Em Filadélfia, a palavra significa amor dos irmãos. Até por isso que as igrejas botam esse nome de Filadélfia, amor fraternal, amor entre irmãos. Uma cidade com esse nome tinha uma igreja que recebe elogios. E essa cidade, ela ficava numa região vulcânica, com falhas geológicas, e ela sofria de constantes tremores de terra. O Felipe ia ter emprego certo lá. Bem bom, ia bombar. Tanto que teve um forte terremoto no ano 17 depois de Cristo, eu comentei semana passada, que destruiu muito a cidade de Sardes. Aqui foi pior ainda. Aqui quase acabou com a cidade, devastou tudo ali. E essa cidade recebeu incentivo fiscal do governo de Roma, recebeu ajuda, isenção de impostos para poder se reerguer. Porque Roma tinha interesse que aquela cidade existisse também. Ela estava muito bem localizada na rota do correio imperial. Tinha estrada romana, aquelas estradas boas que o Império Romano construiu, passavam por ali e ligava ao Oriente. Essa cidade era chamada de o Portal do Oriente. Era tipo, a partir daqui a gente vai entrar aqui com os orientais. Então eles tinham interesse naquela cidade, o governo romano, e incentivou. E o povo, para agradar o imperador, mudou o nome da cidade. Aí depois veio um outro imperador e mudou de novo o nome da cidade para puxar saco do governo. E eles foram mudando de nome umas 3 vezes, essa cidade aqui. Mas assim foi. E em todas as cartas aqui de Apocalipse,
Quando Jesus começa a falar, vocês percebem que ele se apresenta com uma característica para cada uma delas de um jeito. Quem está falando, quem está escrevendo, eis que diz alguém que está falando. E cada uma dessas apresentações de Jesus tem um significado relevante para aquela igreja. E aqui não é diferente. Ele diz, essa é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Jesus Cristo se apresenta para a igreja de Filadélfia como o santo. Isso equivale a dizer que ele é Deus. Essa é uma declaração, obviamente, verdadeira. Jesus assume o título que Deus tem no Antigo Testamento, o Santo de Israel. Eu sou o Santo e Verdadeiro. Ele é santo. E a palavra santo, logo a gente pensa como alguém que faz milagres, ou alguém que tem uma vida assim, meio zen, né? Esse cara é um santo, alguém que é muito assim, elevado espiritualmente, muito tranquilão, uma maturidade, faz alguns milagres depois que morrer, e a gente vai achar que é isso que é um santo. Mas a palavra santo significa alguém que é distinto, é separado com um propósito. Tem dois aspectos de santo: aquele que é separado para um uso específico. Por isso que os objetos do templo, lembra a tenaz que pegava as coisas, o garfo, eram objetos santos. Não é porque tinham poder nesses objetos, porque eles eram separados, consagrados para um uso específico no templo. E Jesus é santo porque ele é separado, ele é distinto de tudo. Ele tem um propósito especial e é puro também. É puro, sem mancha. Ele é santo, nada pode se comparar a ele. Santo e verdadeiro. Esse título, com esses dois adjetivos juntos, santo e verdadeiro, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. As 2 aqui em Apocalipse. Nesse texto e mais à frente no capítulo 6, o versículo 10, referindo-se a Deus Pai. Deus Pai é o santo e verdadeiro. Jesus é o santo e verdadeiro, porque Jesus é Deus. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus não é mais uma opção entre os deuses daquela região. E aquela cidade tinha muitos deuses. A gente tem falado que todas as cidades tinham muitos deuses, tinha um padroeiro específico para aquela cidade. Essa aqui tinha muito mais deuses ainda. Ela era considerada uma mini Atenas. Atenas era a cidade que mais tinha deuses daquela época. E essa aqui era como se fosse uma pequena Atenas. Muitos deuses, estátuas e para tudo que era coisa. E Jesus disse, eu sou o santo. Singular, objetivo. E o verdadeiro. Eu não sou mais uma opção entre as outras opções que vocês têm. Eu sou o único. É assim que ele se apresenta. E Jesus começa dizendo para essa igreja, e o que ele vai dizer aqui está repleto de símbolos, de significados contextualizados para os ouvidos daquele povo. E para nós pode parecer até um pouco complexo ouvir esse texto aqui. Ele fala da chave de Davi, e da coluna do templo, e da porta aberta, e é cheio de símbolos. A gente tem que prestar atenção nisso, tentar entender isso aqui. E nós vamos fazer isso ao ver como Jesus fala, o que significou isso para aqueles ouvintes originais e o que significa para nós. O que aquele povo entendeu e entendia quando está ouvindo essa carta? Porque Jesus, ele está falando dessa forma porque ele quer ser compreendido. Ele quer falar de uma maneira que o povo entenda a sua mensagem. E nós devemos ser assim também. Nós devemos falar de uma maneira que comunica, que se faz entender com a nossa cultura. E por isso que um dos pilares da nossa igreja é ser simples. É simples também na comunicação do Evangelho. Não adianta a gente chegar aqui e uma verborreia, como se fala, né? E largar erudição e ninguém entender bolhufas do que está sendo falado. Ou você falar os termos, né? A gente se preocupa com isso em tudo, até nas músicas. Às vezes os meninos do louvor, falo menino, parece que é criança, né? Às vezes os homens e mulheres do grupo de louvor, vem alguma sugestão de música assim, essa música é muito boa, mas parece que é aquela música para você ouvir sozinho, você está com o grupo do louvor naquela intimidade. Pensa na nossa igreja, uns visitantes chegando que não entendem, não tem esse background que você tem, que cresceu na escola bíblica dominical, ouvindo termos assim, da noiva do Senhor, e aqueles termos complicados, e que parece que esse povo está cantando, não faz sentido nenhum. A gente precisa ser compreendido também, ter esse cuidado, e instruir também, para que se aprenda essa linguagem, as figuras que Jesus usa também. A gente vai tendo esse equilíbrio. Mas ser simples, ser comunicável, se fazer compreendido. Esse é um princípio de Jesus. E por isso que ele entrega uma mensagem contextualizada para cada cidade. E por isso nós precisamos entender essa mensagem. Sem negociar a essência,
O conteúdo é um só, mas a forma de apresentar pode variar. Nós podemos usar estratégias diferentes. Podemos usar um palco, um microfone, podemos sentar numa roda, em cadeiras, podemos usar uma praça. A estratégia pode variar de acordo com a demanda, com a maneira que é aquele ambiente, aquele local, aquela circunstância. Mas a mensagem é inegociável, é a mesma. E nós nos adaptamos a meios, aos métodos que a gente vai se desenvolvendo. E Jesus, para que a mensagem de Jesus fique clara para as igrejas e para este mundo. Então vamos olhar para esse texto e dar um destaque aqui a alguns símbolos que Jesus usa. Entender o que significou para eles e o que significa para nós isso aqui. Vamos ver se vai funcionar aqui. Não está passando, Rê. Vai ter que ser contigo aí. Tá? Foi tu ou fui eu? Então funcionou. Deixa aí. O que significa quando Jesus fala, ele tem a chave de Davi? O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Essa linguagem aqui se refere ao contexto lá do livro do profeta Isaías, capítulo 22. Jesus está usando aquela profecia, aquela circunstância, aquela linguagem, para também mostrar isso. Então, assim, os judeus daquela cidade, ao ouvirem isso aqui, iam entender o que Jesus está falando. E os novos convertidos, que foram instruídos pelos apóstolos, talvez iam entender ou iam pedir ajuda para entender. Mas o povo que não era de lá não ia entender. Que chave é essa? Que Davi é esse? Quem é esse cara? E talvez nem você entenda isso. E não tem problema. Nós vamos entender. O contexto lá no profeta Isaías é que quando a Assíria invadiu Judá e o povo foi invadido ali, estava sofrendo, e em vez de se arrepender, como Deus ensinou, se você se arrepender dos seus pecados e me buscarem, eu os livrarei dos inimigos. Mas o povo, em vez de se arrepender, tentou resolver os seus problemas do seu jeitinho. Dá o jeitinho brasileiro, quer dizer, o jeitinho hebreu lá para resolver os seus problemas. E eles vamos fazer o seguinte, vamos pedir ajuda para o Egito. O Egito é uma nação forte. Vamos pedir como fazer umas estratégias, umas relações comerciais com os nossos inimigos e tentar melhorar a nossa situação. E não estava dando certo. E um dos líderes do povo judeu, do povo de Israel, era Sebna. Esse homem, ele tirava proveito do seu cargo. Ele exercia influência sobre o povo, fazia contato com outros povos, mas ele tirava proveito do seu cargo para benefício próprio. Se aproveitava da circunstância, fazia uma má gestão da sua função. Tinha uma má mordomia daquilo que foi confiado a ele. Isso me faz lembrar que nada do que você tem em suas mãos é seu. Deus te deu, é tudo dele. Nós cantamos isso, né? Antigamente se cantava teu, tudo é teu. Agora a gente já canta mais, tudo que tenho é teu, Cristo. A gente só diminuiu o ritmo, o jeito, a velocidade das palavras, mas a gente está cantando a mesma coisa. É tudo de Jesus, é tudo teu, é tudo dele. Nós somos mordomos da palavra de Deus. O que é um mordomo? Alguém que gerencia algo de alguém. Você é o meu mordomo, cuida da minha despensa, seja um bom dispenseiro daquilo que eu coloco em sua mão. Essa linguagem que Jesus usa, ele é o rei, e nós somos mordomos deles. Mordomos que têm o privilégio de desfrutar da dispensa do rei e de sentar na mesa com o rei. Você pode sentar aqui comigo, você pode comer junto comigo. Não há esse olhar de cima para baixo. Por meio de Jesus, nós podemos olhar nos olhos de Jesus, como nós cantamos. Figuradamente, né? Estar perto, estar diante dele. Então, lembrando isso, e esse cara aí, Sebna, ele fez uma má mordomia do que estava na mão dele. Deus confiou a ele uma posição, recursos, confiou a ele uma gestão da casa de Deus, e ele estava tirando proveito, querendo curtir a vida doidado, do jeito dele. E ele foi removido da autoridade que tinha, o que estava na mão dele foi tirado. E ela foi repassada para um homem fiel a Deus e fiel ao povo, chamado Eliaquim. E Deus disse que esse Eliaquim, ele seria como um pai para o povo. Um pai é aquele que ama, que cuida e que provê. Não interessa o que meu filho está fazendo. Se está errado, eu vou chamar a atenção, mas eu vou proteger meu filho. Eu vou prover o que precisa para o meu filho. Se precisar dar uma puxada de orelha, precisar dar uma orientada, corrigida, e vai precisar, mas eu sou o protetor, eu sou o provedor do meu filho. E esse Eliaquim, na responsabilidade dele, ia ser isso, você vai cuidar do meu povo como um pai. E ele vai ser como um pai. E Deus diz ainda mais lá em Isaías 22. Acho que tem o texto aí. Darei a ele a chave da casa de Davi.
Travou de novo. Eu acho que se tu tirar do software, ele não passa aqui. É isso. Isaías 22:22. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando ele fechar as portas, ninguém poderá abri-las. O cargo mais alto na corte do povo de Israel, do povo de Judá. Toda a autoridade e confiança estava na mão agora de Eliaquim. Eliaquim é um personagem real, mas também é uma figura que prenunciava a Cristo, que apontava para Cristo. A teologia chama de um tipo de Cristo. E há várias figuras no Antigo Testamento que vão moldando, anunciando a chegada de Jesus. E agora Jesus revela que ele é esse que tem essa chave. Porque Cristo Jesus é o cabeça da família de Deus. Davi é a autoridade máxima reconhecida por seus descendentes como aquele rei que foi o perfeito, o homem segundo o coração de Deus. E Jesus tem a chave da casa de Davi. Chave de Davi. Ele é que tem a autoridade mais elevada. Ele tem toda a autoridade e confiança. Essa chave é símbolo de autoridade. Quem manda é Jesus. Quem pode é Cristo. Jesus tem essa chave. É isso que significa quando ele está falando isso. Eu que tenho autoridade. Eu é que posso. Jesus que tem a chave da salvação. A chave da nova vida. Você quer andar no caminho que conduz para a vida? Vida plena, vida que satisfaz, tem que passar pela porta estreita. E só Jesus tem essa chave. Só Jesus tem a chave dessa porta. Ele não somente tem a chave, como ele é o caminho para a porta e depois dela. Ele é o caminho pelo qual nós andamos em salvação. Jesus tem a chave, somente ele e nenhum outro. Ele é o santo e o verdadeiro. E ele abriu a porta dos céus, porta de vida para os seus filhos, para que todos os que nele creem, confiam na sua obra, possam ser salvos. Tem gente que quer salvação, que quer elevar sua espiritualidade, que quer vida plena, plenitude de vida, quer esperança e alegria constante e eterna. E se esforçam para isso. Mas a sua confiança muitas vezes está no seu esforço, no seu desempenho. E isso nos frustra, porque o nosso desempenho é oscilante. Nos seus méritos, no seu trabalho, querem salvação de Jesus, mas não vivem como Jesus ensina. Querem dar o seu jeito também. Jesus disse lá em Lucas capítulo 13, versículo 25 e 27. Quando o dono da casa estiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são. Palavras duras de Jesus. Eles dizem, e vocês dirão, o texto de Lucas ainda fala, nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou nas nossas ruas, ou seja, está falando de pessoas que andaram perto de Jesus, pessoas que estavam participando, vendo milagres, pessoas que estavam nos cultos, pessoas que participavam de vigília de oração, pessoas que estavam seguindo a Jesus. E Jesus diz, eu não os conheço, nem sei de onde são, afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Se você está tentando entrar para a salvação, qual a porta que você está tentando entrar? Só há uma, a obra de Jesus, o que ele fez. Ele é o caminho e o que ele ensina para a gente desfrutar de vida. O caminho de renúncia da nossa carne, dos nossos desejos egoístas, do nosso materialismo, do nosso mundanismo, como temos visto Jesus alertar tanto nessas cartas, para que você confie na obra de Jesus e no estilo de vida do reino de Deus. Jesus abriu essa porta de salvação e de nova vida e abriu com a cruz. Jesus, sem pecado algum, carregou os nossos pecados. E é por isso que nós podemos ter acesso a Deus. Salvação, essa substituição. Jesus morreu o que eu merecia. Levou a surra que eu merecia pelos meus pecados, pelo meu estilo de vida, pela minha essência. Para que eu não precisasse passar por isso. E agora eu vivo em alegria e gratidão por Ele, porque Ele me deu acesso a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20, nos diz a palavra de Deus. Por causa do sangue de Jesus, sangue puro, nós podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo, o mais perto de Deus possível. Pela morte de Jesus, pela sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina
que leva ao lugar santíssimo. Havia uma cortina que separava o lugar que representava a presença plena de Deus. Ninguém podia estar ali. E agora Jesus, essa linguagem está dizendo que Jesus tirou essa cortina por causa do novo caminho. Eu posso estar no máximo da presença de Deus que um ser humano pode estar e que Deus quer que a gente esteja. É isso que ele está falando. Você pode ter andado por muitos caminhos. Você pode ter acessado diversas portas, estar tentando resolver sua vida em diversas portas. Mas por meio de Jesus, você pode passar definitivamente pela porta certa da salvação eterna e ser guiado pela autoridade e sabedoria de Jesus. Cristo tem a chave da autoridade. Ele tem o poder de salvar e de abrir portas. E o versículo 8 diz que ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. E essa segunda linguagem, a segunda figura que nós vamos ver. O que é essa porta? A figura da porta na Bíblia, na maioria das vezes que a Bíblia usa a palavra porta, é um símbolo, uma figura de uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus está colocando. Mas oportunidade para quê? A primeira oportunidade que nós vamos pensar é a oportunidade de salvação. E a Bíblia usa essa linguagem em outros lugares. Nós não podemos ignorá-la. Jesus falou no Sermão do Monte que existe a porta larga e a porta estreita. A porta da perdição, onde muitos vão passar por ela porque é folgado, é fácil de passar. E a porta estreita, onde você não consegue passar com tanta facilidade, carregando tudo que você acha que tem que carregar nessa vida. Jesus não contrasta somente o caminho, mas ele contrasta a porta, o meio de entrar nesse caminho. Uma porta é larga, pessoas despreocupadas passam por ela, sem perceber que estão passando. Mas a outra é estreita, precisa de atenção, precisa de diligência na vida. Você não pode entrar levando o seu egoísmo ali, carregando tudo que você acumulou nessa vida, vai trancar, não vai passar pela porta. E essas portas existem. Mas eu creio que aqui, para essa igreja, esse símbolo da porta, Jesus está querendo dar um passo adiante, porque essa igreja já passou pela porta estreita. Já é um povo de Deus. E Jesus está abrindo para essa igreja outras portas, outras oportunidades. Ele abre mais portas. E a primeira porta que Jesus abre aqui é a porta do serviço. Jesus te chama para viver com Ele. E Ele revela que veio para servir. Ele nos chama para servir. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 44 e 45, Jesus chama os seus discípulos e Ele nos diz para nós sermos servos uns dos outros, pois nem Ele veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Façam isso, Jesus está falando. Vivam uns pelos outros, uns para os outros, como eu estou fazendo por vocês. Tem um pastor chamado Paulo Borges Jr., que ele disse, se você está interessado apenas na sua salvação, você está interessado em se safar, é porque você é um safado mesmo, que só quer se safar da sua consequência. Tem um pregador metodista do século XIX, citado por John Stott. O nome dele é Mark Guy Percy. Meu inglês está bem ruim. É ruim. Ele disse, se a fé que nos salva... Está aqui. Se a fé que nos salva não nos salvar do egoísmo e nos levar para o serviço, certamente não nos salvará do inferno para nos levar ao céu. Se a tua fé não te tira do teu conforto para servir outros, questione que tipo de fé é esse. Os discípulos de Jesus receberam salvação de Deus pelo Espírito Santo por meio de Jesus Cristo. E eles estão profundamente preocupados com o bem-estar material e espiritual dos seus irmãos e semelhantes. Eu tenho que ter uma preocupação pelo bem-estar do próximo. Como está a alma dessa pessoa? Como está o bem-estar dela? Não é só sobre mim. Não é nada sobre mim. É sobre Jesus. Entram pela porta da salvação e passam pela porta do serviço. Querem retribuir, querem servir, querem cuidar, querem expressar o amor recebido. E há diversas maneiras de servir na casa de Deus, na obra do Senhor. De expressar cuidado e amor. De se livrar do egoísmo. Servir na cozinha, servir na limpeza, no cuidado da estrutura, servir um lanche, servir um café, servir em um sorriso na porta, servir tocando, servir cantando, servir clamando, orando, servir ofertando. Servir porque ama servir, porque ama se preocupar com o bem-estar do próximo.
e não olhando somente para si. Servir para um discípulo de Jesus não está ligado a estar listado em uma escala. E nós temos aprendido a trabalhar com escalas aqui na igreja. Mas servir não é se preocupar com a sua escala, sobre o teu dia de servir, porque servir é um estilo de vida do discípulo de Jesus. Você entra em um lugar pensando nos outros, no bem-estar, no conforto do próximo, em fazer com que o visitante se sinta bem, que o seu irmão se sinta bem. Não é apenas de se sentir bem, o que também vai acontecer, porque a gente se satisfaz em ver o outro satisfeito. Esse é o amor de Deus. Se satisfazer em poder dar satisfação ao outro. É sobre entregar e não consumir. É sobre dar e não receber. É por isso que Jesus diz que muito melhor é dar do que receber. É um conceito paradoxal que só entende quem vive a alegria, a satisfação que é poder dar maior do que receber. A alegria de ver alguém satisfeito por algo que passou por você, de ser um instrumento, de ser um canal de bênção para alguém, servindo, cuidando. E esse desejo, é isso que Jesus está fazendo aqui, despertando isso, esse desejo de servir, de cuidar, esse desejo que vem do Espírito Santo, de ver as pessoas bem, ele se estende para a oportunidade de evangelizar, a porta do evangelismo que Jesus abre. E naquela cidade, na Filadélfia, tinha muitas oportunidades. Como eu comentei, naquela época, a Pax Romana, poder viajar mais tranquilo pelas estradas, poder ter uma certa segurança nas suas viagens, comunicação com outros povos, com outras culturas. Isso são oportunidades para aquele povo anunciar a mensagem de Jesus. Se aquele povo não tivesse a língua grega, aqueles povos helenizados, que já era mais familiarizado com o grego, que é como se fosse o inglês hoje. Manda em inglês que alguém vai entender. Se não tivesse acontecido aquilo, talvez seria muito difícil essa mensagem chegar a esses povos e ser compreendida. Mas não, Jesus faz as coisas no tempo certo, na plenitude dos tempos. E isso favoreceu, isso abriu portas de oportunidade de evangelismo para aquela igreja. Os apóstolos estavam sempre atentos às oportunidades. Paulo diz em 1 Coríntios 16, 9, há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui. Ainda que muitos se oponham a mim, ele enxerga a oportunidade. Temos oportunidade aqui. O Espírito Santo estava preparando corações que estavam cansados de falsidade, de vida de peso, de carregar culpa. Pessoas que estavam com sede de algo verdadeiro, sólido, firme, sede da água da vida. E ainda assim, os discípulos, os apóstolos, oravam por mais oportunidades. Paulo escreve em Colossenses 3:4, ore por nós. Ele está orando por aquele povo, a igreja lá em Colossos, e diz, ore por nós também, os missionários aqui, os apóstolos que estão em missão. Ore para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar desse segredo, desse mistério a respeito de Cristo. É por esse motivo que eu sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Olha a preocupação com a clareza no anúncio da mensagem, do Evangelho. Porque esse povo aqui não entende as coisas com o mesmo background que eu tenho. Eu preciso ter sabedoria de como falar. E ele pede que ore por mim, para que Deus me dê sabedoria, me dê oportunidades. E ele estava preso, literalmente. Preso. E ele entendeu que havia um propósito nisso. Aproveitou aquela circunstância também para anunciar essa mensagem. Todos nós cristãos, todos os discípulos de Jesus devem ser comprometidos com o evangelismo. Nem todos são chamados para irem para outro país, para ir para outra cultura, para serem missionários na raiz do termo, fora da sua terra natal, em outro lugar. Mas todos nós somos chamados para viver em missão. Porque Deus nos comissionou, nos chamou para a missão que é dele, nos incluiu nos planos dele. Trabalho de evangelismo não é responsabilidade apenas de pastores ou outros profissionais, não é passatempo de fanáticos, é um dever que recai sobre todo discípulo, levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão como igreja, levar as pessoas a um relacionamento crescente, cada vez mais perto, entendendo quem é e o que ele quer para a nossa vida. E na igreja, nós temos diversas funções no corpo, mas na vida nós todos temos uma mesma missão, de glorificar a Deus e levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Fazer o nome de Jesus conhecido por quem ele é de fato, não pela história, não com essas distorções dessas sinagogas, igrejas de Satanás por aí. É missão como indivíduo e como corpo.
Nós precisamos estar atentos às oportunidades que Cristo dá, às portas que Ele abre com a nossa estrutura. Que portas nós temos abertas aqui em Carlos Barbosa como igreja? Com os nossos recursos, com os nossos talentos que Deus tem levantado aqui. Quais são as portas que Jesus escancara diante de você para amar, servir e anunciar o amor dele, cuidando de alguém? Aí fora também, na sua vocação, nas suas habilidades. Você tem orado, pedido a Deus por oportunidades para anunciar essa mensagem? Que salva, que liberta almas? É certo também que quando nós avançamos nessas oportunidades, na porta de serviço, na porta do evangelismo, nós vamos encontrar oposições que se levantam, dificuldades. Nós falamos sobre isso na segunda carta para a igreja de Sardes. Não, de Esmirna. Desculpa. De Esmirna. E lá em Filadélfia, além das oportunidades boas que Jesus está falando aqui, nós podemos perceber já algumas dificuldades. 3 dificuldades. Cristo não minimiza as dificuldades que nós vamos encontrar. Ele não fala que vai ser barbadinha. A primeira dificuldade que a gente percebe aqui, ele diz que aquela igreja era fraca. No versículo 8. Você tem pouca força. Era uma igreja fraca. Talvez a gente não consegue ter uma noção do que era essa fraqueza. Que tipo de fraqueza ele está falando? Porque ele está elogiando essa igreja. Então não é uma fraqueza na sua fé, na sua devoção, na sua entrega. Talvez fraca no sentido de quantidade de pessoas que tinha ali. Talvez fraca na influência que essas pessoas poderiam exercer no município, na região. Vocês são fracos aí na região. Vocês não conseguem fazer tudo o que poderia fazer com essas portas que vocês têm. Vocês estão fraquinhos ainda. Talvez aquela igreja fosse composta por pessoas de classes mais baixas da sociedade e que eram rejeitados pela sociedade, tinham pouca influência. Mas ainda assim, diz Jesus no texto bíblico, você obedeceu a minha palavra e não negou meu nome. Eles se mantiveram firmes. E nós vemos que isso, ser fraco, ser uma igreja pequena, ser uma igreja mais pobre financeiramente, ser uma igreja que não tem influência na sociedade, não é recebido de tapete vermelho pelos órgãos governamentais. E nem seja bom isso, talvez. Mas não era motivo para impedir eles de serem fiéis às oportunidades e de evangelizar, de anunciar a verdade e de obedecer. Portanto, não é o tamanho da igreja que determina a beleza do ministério. Não é o tamanho da igreja. Não é o nosso conceito de igreja forte que vai determinar se aquela igreja de fato é forte ou fraca aos olhos de Jesus. Jesus ressalta aqui dessa igreja a fidelidade deles naquilo para o que eles foram chamados, na autoridade de Jesus. E nós também, nós somos capacitados por Jesus a cumprir os seus mandamentos. Se Jesus abriu uma porta e nos envia por ela, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos suprir para exercer o que precisa ser exercido nesse caminho, porque é Ele que está abrindo a porta, é Ele que está enviando. Eu estou te chamando, vem filho amado, como cantamos, vem porque eu vou te sustentar. Confia em mim, eu estou abrindo a porta e estou te chamando, eu não vou te abandonar, não vou te empurrar lá para dentro e ficar do lado de fora. É comigo no caminho. Martinho Lutero expressou essa verdade de confiar nele naquela canção bem famosa, né? Castelo Forte. Confiar no braço de Jesus. Ele diz numa das estrofes: a minha força nada faz. Sou fraco. Sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, pois por Deus foi escolhido. Se Deus escolheu e te chamou, aí a vitória está, em obedecer. Quem trouxe essa luz foi Jesus Cristo, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Quem confia no Senhor. Essa era uma dificuldade, ser fraco, não ter talvez o impacto que a gente gostaria de ter, o poder, a influência, ter os recursos. As ideias são muitas, né? E se a gente fizesse aquilo, e se a gente fizesse, mas existe às vezes um gap entre o que dá para fazer e o que a gente gostaria de fazer. Mas a gente tem que ir fazendo com o que a gente tem na mão. Obedecendo, se Jesus abriu a porta, vamos entrar nela. Ah, mas falta um monte de coisa. Deus vai suprir. Ele chamou. E nós temos visto isso quando a gente veio daquele lugar para cá. Nos ministérios que Deus tem aberto portas. Como é que vai ser? Deus está abrindo a oportunidade. Ele está dando recurso até aqui. Vamos seguir. Ele vai conduzir, vai suprir, porque é Ele que está chamando. A segunda dificuldade era a oposição.
Eles foram tentados a negar, mas não negaram. E o versículo 9 diz que Jesus ia obrigar aqueles que pertencem à sinagoga de Satanás, os mentirosos que se dizem judeus, mas não são, a se prostrarem aos pés da igreja e reconhecerem que eu amo vocês, Jesus. Isso aqui não é uma profecia de que a igreja tem que ser adorada pelos nossos inimigos, mas que aqueles que estavam sendo oposição, que estavam dificultando as coisas, iriam cair humilhados, reconhecendo que Jesus, que Deus, o Santo e Verdadeiro, estava com aquele povinho fraco. Aquele povinho era conduzido por Deus. A oposição maior estava vindo desses judeus aqui novamente, que talvez estavam oprimindo essa igreja. E Jesus fala que eles não eram judeus, mas não quer dizer que eles não eram etnicamente judeus, mas que eles não eram judeus verdadeiros, circuncidados do coração, pessoas que de fato eram o povo escolhido de Deus. Eles estavam outorgando para si o título de povo de Deus apenas pela sua descendência, pela sua etnia, não com o coração. E os cristãos não deveriam se acovardar diante disso. Deveriam temer a Deus e não as suas limitações, como hoje de manhã foi falado na reflexão da live de oração. O nosso problema pode parecer grande para nós, mas Jesus, Deus é maior, e Ele nos chama e nos dá o seu Espírito para enfrentar. Jesus disse que eles iriam reconhecer que Jesus ama aquela igreja. As promessas que eram Israel, porque Israel também teve promessas muito semelhantes. Esses povos vão se humilhar diante de vocês e reconhecer que eu sou o Deus de Israel. Agora é uma transferência disso. O povo de Jesus está ouvindo. Os judeus vão se prostrar diante de vocês e reconhecer que eu amo vocês. Há muita confusão nessa questão, né? Sobre Israel, o tratamento com Israel. E nós temos que orar por o que está acontecendo nesse conflito inicial e iminente de piora. Mas às vezes as pessoas tratam com um certo fanatismo Israel, como se o Israel nação, hoje, país, fosse o Israel de Jesus circuncidado no coração. Há distinção com isso. Há distinção, mas é tema para um outro momento. Oremos pela paz, oremos pelo livramento, oremos pelo consolo, pelo conforto de Jesus àquelas crianças que sofrem, às mulheres que sofrem na guerra, aos que se aproveitam disso. Que Deus tenha misericórdia. Mas as promessas de Deus, que era para Israel, estão sendo estendidas para os seguidores de Jesus. Observe essas palavras de Jesus no final. Ele está dizendo que não importa o que os outros pensam, nem o que você mesmo pensa de você em relação a mim, se você não está entendendo, mas a verdade é que eu amo você. E todos vão saber que eu amo você. Ele dá um consolo. E a terceira dificuldade aqui é o aviso de que viriam tempos difíceis ainda, período de tribulação. Jesus não ilude eles. Vão vir tempos difíceis. Ele avisa que a coisa ia ficar preta, ia dificultar. Vai ser difícil. Mas eu os protegerei. Ele dá a segurança, confie em mim. Eles são encorajados com as palavras de Jesus. Eu os protegerei. O Senhor promete que vai preservar o seu povo na hora da provação, das lutas e das dificuldades. Mas como nós desistimos facilmente diante das dificuldades? Qualquer crisezinha, a gente quer desistir. Qualquer atrito com o irmão, qualquer desacordo com a liderança, qualquer desavença, a gente já pensa em chutar o balde, em desistir de tudo, da igreja, da vida, do irmão, do casamento, não porque não dá mais, do ministério, eu não aguento, e é só eu, olha o quanto eu me dedico. Mas Jesus falou que viriam tempos difíceis, mas ele disse, eu os protegerei, confie em mim, olhe para mim, apegue-se a Jesus. Apegue-se a Ele. Nós podemos ser fracos, desacreditados pela sociedade, desacreditados por outras igrejas, desacreditados até por nós mesmos, muitas vezes. A gente não consegue fazer isso, a gente não pode. A gente não ia conseguir. Mas se Deus está abrindo a porta, vai. Confia nele e vai. Ele vai suprir. Dá o passo e ele vai colocando a rocha embaixo para você pisar. Sejamos fiéis. Passamos pela porta da salvação, agora seguimos em frente na porta do serviço e do evangelismo. Vamos aproveitar as oportunidades que Jesus tem nos dado. Vamos orar por sabedoria para usar essas oportunidades. Vamos orar por mais oportunidades e por mais trabalhadores. Porque a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Discípulos que renunciam
o seu egoísmo e que amam aquilo que Jesus ama. Pessoas que estão dispostas a dizer, basta, chega disso aqui. Eu vou fazer o que Jesus está mandando fazer. Essa porta que Jesus está abrindo é um estímulo para que a gente possa perseverar e prosseguir sem medo. Quem abriu ela foi Jesus. E Ele está segurando ela com a cruz. É o peso da cruz que mantém essa porta aberta para que a gente possa passar e prosseguir naquilo que Jesus ama. Por isso avancemos, Igreja Rocha. Avancemos sem medo. Jesus está abrindo portas para a gente. Vamos avançar. Existem algumas portas que talvez estejam fechadas para nós. Nós temos sonhos aqui como igreja. Talvez Deus tenha um sonho no seu coração que vai ser para essa igreja executar. Mas tem portas fechadas para nós ainda. Existe tempo para tudo. E para tudo existe um tempo, diz o sábio Salomão. Diz a palavra de Deus. Ainda não é o tempo, talvez, mas tem muitas portas abertas hoje para a gente. De serviço, de evangelismo. Existem mais vagas do que pessoas. Há vagas. A gente pode colocar a placa ali fora tranquilamente. Há vagas. Tem vaga aqui sempre tem. Temos vagas para pessoas ocupar as vagas dessas oportunidades que Deus tem aberto diante de nós. Os campos estão brancos, prontos para as colheitas. Para a colheita, mas faltam trabalhadores. Há uma escassez de um certo tipo de pessoas, homens e mulheres, que por um lado sejam comprometidos com Jesus, comprometidos, fiéis, competentes, compromissados, não é preparados, plenamente preparados, sábios, conhecedores de tudo, formados, cheios de diplomas, não é disso, é pessoas comprometidas, com o coração na mão de Jesus. Eu quero ir e fazer a tua obra, Senhor, e eis-me aqui. As portas estão abertas, são muitas, mas tem poucos passando por ela. Hernandes Dias Lopes escreveu: a igreja aqui em Filadélfia era pequena, em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. Não era a força da igreja que ia manter a porta aberta, era Jesus. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora nem de dentro, mas do alto. Aleluia. E Jesus, além de nos dar oportunidades e encorajamento, nos deixa uma significativa promessa. Ele diz no versículo 12 que o vitorioso se tornará uma coluna do templo do meu Deus, onde jamais sairá. As pessoas daquela região viviam em constante perigo, com medo dos tremores, dos terremotos. Tanto que eles preferiram não morar dentro dos muros da cidade, eles moravam mais retirados nos campos, mais fácil para bater em retirada e também menos aglomerado ali para sofrer as consequências dos tremores. Eles tinham medo, viviam inseguros. A vida naquela cidade não proporcionava uma segurança ou uma estabilidade. E eles preferiam assim viver assim. E é por isso que Jesus entra com essa linguagem. Na minha cidade, na casa do meu Pai, vocês vão ser como uma coluna que representa estabilidade, imobilidade, permanência. Os filhos de Deus habitarão permanentemente em segurança na presença dele, como propriedade de Deus, coluna do templo de Deus. Nós poderemos passar por instabilidades. Nós vamos passar por medos, por inseguranças, por indecisões, insegurança quanto ao rumo do nosso país, instabilidade financeira na tua casa, instabilidade geológica, por que não? Achávamos que estávamos seguros nos morros aqui nas rochas da serra e vimos ano passado quantos deslizamentos. Mas se eu morar embaixo pode cair em cima, se eu morar em cima eu vou cair para baixo. Que lugar que eu vou estar seguro? No campo, onde a ventania leva tudo e destrói tudo. Você pode ter medo do lugar onde você vai morar. Não há lugar nessa terra que vai te dar a segurança que só Jesus pode dar. Não há emprego que vai te dar a segurança que só Jesus pode dar. Não há. Ele está dizendo que com Ele nada nos abalará quando estivermos como essa coluna na casa de Deus. A cidade celestial é segura, estável e não nos proporcionará medo.
Concluindo, irmãos, de todas essas igrejas aqui da província da Ásia, dessas 7 igrejas, somente essa igreja transpôs os tempos. Os estudiosos dizem que essa igreja resistiu por mais de 1.200 anos. Mesmo sendo uma igreja chamada por Jesus de fraca. Porque não é sobre o quanto a gente pode fazer, mas o quanto Jesus está fazendo em nós e através de nós. Era uma igreja fiel, que entrou pela porta estreita da salvação e que se dedicou na porta do serviço e na porta do evangelismo, confiando em Jesus. Jesus falou para a igreja da Filadélfia e ele fala hoje conosco, por essa carta. Fala para mim, fala para você, que Cristo tem a chave de Davi. Ele tem toda a autoridade e poder. Nosso Senhor é dono de tudo. Ele coloca diante da igreja uma porta aberta que representa a oportunidade. Cristo nos dá oportunidades. Ele abre as portas seguras. E Ele que segura essa porta. E quando Ele fecha, ninguém mais pode entrar. Ele tem o tempo certo. Ele tem todo o poder, Ele sustenta, Ele protege, Ele conduz. Colocando oportunidades de serviço e de evangelismo. Não deixemos as oportunidades passarem. Não vamos recuar, nos intimidar diante das oposições, das dificuldades que virão, das quais nós somos o maior empecilho para elas, nós mesmos. Jesus abriu a porta e nos chama, e Ele nos conduzirá. E seja fiel nessas oportunidades. Não perca as promessas que Jesus prometeu. E Ele nos fará como coluna. Ele nos dá garantia. A palavra dele é a nossa garantia. Ele é fiel, Ele é verdadeiro. E nos recompensará com segurança e estabilidade eterna. Cristo nos convida, primeiro a entrar na porta da salvação, passar pela porta estreita, deixando para trás o que a gente acha que pode carregar e vivendo com Ele. Depois a sair pela porta do serviço, da sua obra, na sua missão. E a porta está aberta hoje. O que você vai fazer? Jesus está agindo em nosso meio, irmãos. Eu estou feliz porque Deus tem falado conosco, tem falado com essa igreja, tem agido em nosso meio. Pessoas têm testemunhado que têm encontrado satisfação no Senhor, que estão alegres pelo que Deus tem feito na sua vida, nessa igreja. Pessoas têm testemunhado, frutos de santidade começam a ser mais evidentes em vidas aqui. Eu louvo a Deus por isso, porque é Ele que está fazendo. Ele começou no início do ano tratando isso com a gente. Tempo de poda, tempo de amadurecer e frutificar, tempo de ouvir o que Jesus pensa e parar que os meus pensamentos são altos assim. Eu quero ouvir o que Jesus tem a falar. Pessoas que estão crescendo na comunhão uns com os outros. Pessoas que estão crescendo na oração, na busca na palavra. É verdade também que pessoas têm negligenciado isso. Estão desperdiçando as oportunidades. Não estão aproveitando esse chamado de Jesus. Mas a porta está aberta para a salvação, para o serviço, para o desfrute de dias melhores aqui com Jesus e segurança na eternidade com Ele. Louvado seja o Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar?